E esse trabalho que você faz, porque você também, aí, lógico, você já sendo musicista, já trabalhando profissionalmente, tocando instrumentos, tendo um filho autista, aí você já buscou uma forma de também se aproximar de outros autistas ou de outras pessoas que têm o transtorno, para você começar a fazer um trabalho com eles. Como é que se deu esse link, né? Esse elo, e aí a partir daí me fala desse trabalho para a gente poder mostrar alguma coisa Maravilha. pro pessoal. Bom, então, a minha história com o ativismo mesmo começa um pouco dessa. Vou voltar só um pouquinho, né? Nessa história da escola, né? É aí que eu Uhum. começo a entender as questões dos direitos da pessoa autista, a importância desse diálogo conjunto, né? Intersetorial que a gente fala aí entre saúde, educação, assistência social, transporte, cultura, lazer, né? A importância desses diálogos mútuos, né, principalmente no âmbito da política pública, que o Victor é um menino que estudou tanto na escola privada quanto na escola pública, né? Então, eu fui entendendo, sempre na escola regular, né? Então, eu fui entendendo quais eram as demandas dele e de outras famílias. Então, eu fui acabando, de alguma forma, a gente foi criando materiais específicos para o Victor e foi fazendo uma produção de conteúdo, Quer dizer, né? você começou a criar É, fábrica de ideias, começou a criar de as coisas. ideias e um pouco de estudo, assim, um Sim, pouco não, eu brinco que todo mundo tem seu hiperfoco, né? O meu, sem dúvida, é o autismo, né? claro. É, e fui muito estudo, né? O Vitor foi ter um tratamento especializado mesmo próximo dos 10 anos de idade. Antes, quem fez o trabalho basicamente foi a gente em casa, né? A gente tinha uma orientação parental no psiquiatra, mas a gente não tinha, assim, acesso aos tratamentos especializados, eram muito caros aqui em São Paulo, né? Então eu fui estudar análise do comportamento, eu fui estudar TIT, eu fui estudar PEX, eu fui estudar um monte de coisa, montei um programa de desenvolvimento para o Vitor, né? E eu fazia todo dia. Fui produzindo os materiais necessários e fui fazer esse trabalho conjunto com a escola, sempre com muito diálogo. E a coisa acabou crescendo. Quando o Victor estava com uns 12 para 13 anos, ele foi assistido, não, minto, 11 anos, ele foi assistido numa ONG. E eu levei um desses materiais que nós tínhamos, que a gente chama de desenho roteirizado, né? A minha irmã mais velha é roteirista de quadrinhos, e eu tinha estudado um pouco, tinha escutado uma das nossas grandes autistas, né, a Temple Grandin, né, que é uma senhora hoje, tem aproximadamente 75 anos, uma grande cientista, e ela sempre falando, né, que ela pensava através das imagens, né. Então aquilo eu falava, bom, quem sabe o Vitor não é um desses autistas que pensa através de imagens. Então, conversando com a minha irmã e entendendo a importância da estrutura, a importância de você dar uma noção temporal, né, das coisas, do quanto que nesse processo do desenvolvimento atípico, né, das crianças com dificuldade de comunicação, o quanto que a nossa verbalização excessiva sobrecarrega a informação, né, que a gente precisa passar para essas crianças, a gente começou a criar alguns desenhos de passo a passo das situações para desenvolvimento de autonomia. Desde passo a passo aprender a tomar banho, a utilizar banheiro, a rotina de cotidiano de ir para escola, outras tantas coisas. E quando foi em 2013, eu fiz um blog pessoal chamado De Paz para a Paz, Autismo Projeto Integrar, aonde eu comecei a publicar esse material e para as pessoas poderem ter acesso e baixar gratuitamente ali na internet. E foi nessa ONG que isso aconteceu. Eu tive um insight ali, porque eu estava fazendo um desenho, o Vitor estava aprendendo o desenvolvimento do banho, né? A autonomia do banho sozinho, passo a passo de banho. E eu sabia que tinha algumas colegas mães ali que precisavam disso, assim, estavam não sabiam fazer esse material e ofereci para algumas mães. E na época, passou uma semana aproximadamente, a mãe de uma menina nível de suporte, né, que a gente chamava até então de Asperger, virou para mim super emocionada e falou: Adriana, queria te agradecer porque eu tô faz há quase 2 anos tentando ensinar minha menina a tomar banho sozinha e ela aprendeu em 10 dias usando o desenho de vocês, né? E então eu saí bem impactada. Eu falei, bom, então eu acho que se beneficia meu filho, beneficia o filho dela, né? Pode ajudar outras pessoas. E aí a gente começou com o Autismo e Projeto Integrar.
Então, todo o meu envolvimento começa nesse diálogo, de falar sobre inclusão escolar, trazer os apontamentos, os desafios, como é que a gente pode pensar numa perspectiva de corresponsabilidade social junto da educação, saúde e os outros campos todos, né, da cultura, esportes. E aí isso começa a virar já, quando o Victor, eu falo, eu sempre vou atuando em acordo com a necessidade que ele está no momento, né? Então, primeiro eu fui cuidando dessa parte da infância, depois a pré-adolescência, agora início da fase adulta. Quando a gente entra nessa seara do início da fase adulta, eu tenho uma parceira maravilhosa, que são minhas orientadoras também, que é o pessoal da Unifesp. E a doutora Daniela Burdini, que é coordenadora do ambulatório de autismo infantil da Unifesp, ela começa há um ano e meio, ela faz um fórum sobre vida adulta, aonde as inquietações mesmo desses pacientes que ela vem acompanhando ao longo desses anos, né, e acompanhando essas famílias, né, ou seja, depois do ensino médio, o que acontece com o autista no Brasil, né? Quais são as oportunidades, onde isso está, né? Como essas pessoas estão, o que elas estão fazendo por elas, né, para ter uma vida de mais oportunidades, e manter esse processo todo. Quer dizer, se tornar um cidadão pleno. Né? Cidadão pleno. Como qualquer pessoa, e né? buscar suas aptidões, né, sua criatividade, sobretudo isso que é muito importante. No Somos mundo, seres em criativos, outros países né? tem isso? Isso é mundial ou é só no Brasil que nós temos esses problemas ainda de inclusão, de assistência? Como é que funciona isso? Assim, o nosso país, ele tem olha, para a gente ter ideia, a primeira política de saúde feita para pessoa autista foi em 2015, né? É uma chamada social, né? A gente tem a primeira lei de proteção de direitos, né? Ou seja, foi necessário criar uma lei de proteção de direitos para garantir o acesso à saúde especializada, à educação, né? A não permissão da exclusão, né? Ou seja, até o Victor, ele faz parte da primeira geração de autistas, por exemplo, nível 2 de suporte, que vai se formar integralmente na escola regular, né? Porque tem uma política, claro, a gente está num processo tem muito, nosso Brasil é um país de tamanho de continente, né? Tem uma desigualdade imensa e bem como foi colocado no primeiro bloco, a gente está num local de muito privilégio, né? Por exemplo, em que sentido eu quero colocar? Em 2018, esse grupo de estudiosas, né, fizeram o Mackenzie fez um estudo, onde fez um pequeno mapeamento das instituições especializadas em autismo no Brasil. Ou seja, a gente está falando de Brasil, né? A gente chegou no número de aproximadamente 600 instituições no Brasil, sendo que dessas 600, a grande maioria, 70%, está aqui na região de São Paulo e do Sul. Quer dizer, você não tem, né? Então, e a gente está falando de espaços terapêuticos, né? De tratamento para estímulos, etc. e tal. Então, a gente começa a se conversar sobre isso. Bom, cada uma dessas famílias, vou chegar aqui agora nessa parte musical. Eu queria agora mostrar o teu trabalho. E eu vou chegar então nessa indagação. Vou chegar nessa indagação. Então, a gente começa a se indagar na vida adulta, para além das necessidades de cuidados e terapias que tem que continuar a fazer, né? Porque tem uma série, a gente pensar mesmo o desenvolvimento como um desenvolvimento a longo prazo, né? E esses apoios vão mudando também com o passar do tempo. Como que a gente pode promover uma melhor interação social, uma convivência, né? Despertar a criatividade, descobrir potenciais, né? A partir do gosto pessoal de cada um. Então, a gente nesses diálogos, nesse fórum de vida adulta que foi feito pela Daniela Bordini, a gente traz essas discussões e a gente começa uma ação, então, para fazer uma oficina de música para autistas adultos, com o objetivo de tirar eles de dentro de casa, porque grande parte dos autistas adultos estão dentro de casa, sem oportunidade nenhuma de convivência social. E isso é um retrato que eu acho importante a gente colocar, porque a gente tem que pensar nisso, né? O quão é importante a gente garantir que as pessoas tenham oportunidade de viver tudo que elas podem viver, né? A arte, o esporte mostra essas transformações em qualquer vida, porque não numa vida de uma pessoa autista, né? Então, e a gente tem esse objetivo de fazer essa interação e usar os elementos musicais
nesse processo, porque a música ela tem uma estrutura própria, né? É necessário você, no processo de fazer música, você tem uma interação sempre direta, e você está sempre correlacionado àquela outra pessoa que está fazendo a mesma música com você. Você tem uma pulsação específica que essa música vai pedir. Essa pulsação, você também toca, você sabe, cada um precisa sentir aquela pulsação. O mais difícil numa banda é todo mundo sentir a pulsação do mesmo jeito. A gente bem sabe, né? Como precisa no processo de concentração, de uma introspecção um pouco maior para sentir essa pulsação sempre no mesmo lugar e manter ela, né, na proposta. Então, a gente começa a fazer esses estímulos, né, através de uma composição espontânea, né, a partir dos elementos que o grupo vai nos trazendo, né? E aí, o famoso céu é o limite, né? Então, vamos ver um pouquinho dessa experiência para poder falar da oficina especificamente para vocês. E aí? Então, essa oficina, a direção musical é do Natanael Souza, professor nosso. E qual que é a proposta? Vocês veem, né? Ele tem ali, vocês chegam, tem três pessoas ao piano, né? Tocando. Então, o que a gente vai trabalhando? A gente trabalha ritmos diversos, né? Muitas claves rítmicas, né? Usa a percussão corporal. Eu faço um trabalho todo de vocalize, assim, um trabalho intervalar mesmo, assim, intervalos variados, né? Primeiro para dar essa ambientada nos alunos, alguns exercícios de aquecimento de voz, corpo. A gente tem vários níveis, né? Os alunos que estão no nosso grupo, uma oficina ela vai acontecendo, vai transitando, e aí tem a pressão 16 semanas, né? De duração. E aí muda o grupo. Então, só autistas que é nível 1, nível 2 de suporte, a gente ainda não teve um autista nível 3 de suporte a se inscrever, né? Mas, então, às vezes tem mediação, então, se tem um terapeuta que acompanha, ou às vezes é o familiar que acompanha. Mas como é muito interessante observar que os próprios mediadores, em algum momento, eles vão se distanciando, né? E o nosso trabalho é fazer com que esse indivíduo ele sinta que aquele espaço é o espaço dele, né? E a gente vai observando as mediações também que tem que ser feitas. Então, agora o processo musical a gente vai estabelecendo ritmos, melodias, vamos criando, a composição espontânea. Então, a gente tem arranjos assim, às vezes, no final da oficina, tem 4, 5 composições que foi feitas, né, com arranjos variados, né, e com essa participação dos alunos. Então, por exemplo, o professor, ele fala, bom, quem quer ir para o piano hoje, né? O que você já foi para o piano? Então, em alguma música, se foi um grupo de 2 ou 3 para o piano, outro foi para a percussão, outro se toca um pouquinho de violão, nunca tocou, quer tocar um pouquinho de violão? É assim, você vai fazer esse acorde, esse aqui, né? Então, a gente vai observando as necessidades que a gente precisa, a motricidade de cada aluno também, então, para poder identificar. Então, às vezes, ele identifica lá que tem algum aluno que tem uma habilidade melhor com a questão das mãos, então ele consegue trabalhar um acorde um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais, outros que têm mais dificuldade ele pode usar esses dedos, mas ele faz uma composição ali, né, de arranjo para que todos possam executar esse arranjo e tal, né. Então a gente
dentro do campo já do estudo, né, já existem alguns estudos bem robustos, né, falando sobre o processo do desenvolvimento mesmo, a melhora da concentração, a melhora do planejamento da função, da função executiva, né, nessa parte, no campo da linguagem, no campo da ansiedade, outros benefícios, né, que vão trazendo, né, em função desse trabalho mesmo do elemento que a música faz, né, o local que ela nos coloca, né. Agora, os resultados, você sente que é um retorno rápido? Você tem graus de dificuldade maior ou menores? Como é que é? Você consegue formar Sim, dentro a gente do fica grupo? bem explícito, é muito explícito e é muito bonito você observar a gente tem alguns alunos com dificuldades motoras muito fortes e que conseguem reproduzir os ritmos, né, do jeito que a gente está solicitando, ou pela voz. Tem hora que precisa de ajuda, né, a parte de rítmica, fazer a percussão corporal é difícil, né, mas a gente troca por instrumentos e a gente vai observando essa melhora, assim, Olha, muito gradativa. esse assunto